Muito bem. O irmão Carlos não previa, mas o versículo de hoje é João capítulo 8, verso 12. Vamos ver o que é que ele diz. João capítulo 8, versículo 12. Eu estou feliz de estar aqui na casa do irmão Valdemo, muito feliz, casa da irmã Josefa. Fui acolhido aqui quando a nossa casa de campo não estava pronta, e aqui eu almocei gostoso, a família descansou bem, como em vários lares aqui. Eu também fui muito maravilhosamente recebido, mas quero agradecer publicamente as vezes que o Senhor nos acolheu aqui na sua casa, viu, irmão? Foi um privilégio. A cana já está produzindo ainda não? E o senhor não me deu nenhum pedacinho? Você chega tarde aqui. Ah, ainda tem? Ainda tem? Então guarda um pedaço para mim, guarda um toco para mim. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E eu enfrentei duas cerrações pesadas aqui em Ribeirão Pires. Uma foi depois de um culto, numa quarta-feira. Desceu uma neblina tão densa que na Índio Tibiriçá eu tive medo em alguns instantes, porque a própria luz do farol não ia adiante, ela era interrompida, e a luz dos outros carros que vinham, a gente só conseguia enxergá-la quando estava muito perto. Então havia a possibilidade de algum carro perder a risca da estrada e invadir o nosso pedaço, e a gente só ver aquilo na última hora. Então foi um momento de bastante risco. Domingo, por incrível que pareça, com todo aquele calor do dia, nós enfrentamos novamente uma neblina bem pesada. Isso me lembra o tempo da roça, onde na nossa casa não tinha forro. A nossa casa era na roça, não tinha energia elétrica. Tinha água que meu pai encanou da mina, que passava por dentro da casa. Havia uma torneira lá na pia que ficava aberta dia e noite, não podia fechar, porque senão estourava o cano. E aí aquela água a noite inteira, né? E eu fico pensando quanta água descia, e hoje a gente vai tomar cuidado com o cano para não gotejar nada, né? E aquela água correndo livremente. Eu lembro dessas coisas. E eu me lembro que eu me converti a Cristo, e o meu pai tinha muito medo de escuro. E ele passou esse medo para nós. Medo de escuro. Então, ele tinha que dormir com uma luzinha acesa. Se não dormisse com uma luz acesa, ele ficava inquieto. Depois, quando eu me converti a Cristo, lá na roça, a nossa casa ficava a mais ou menos 500 metros da casa do meu avô, que já não estava mais habitada, 1 quilômetro da casa da minha tia, e quando anoitecia, não tinha luz nenhuma. E neste dia eu estava sozinho na casa. E ela ficava bem incrustada na montanha, e aí a gente começa a escutar. É morcego, é coruja, é bichinho andando, e aquela coisa toda, e não tinha ninguém. E aí começava a lembrar das histórias da minha tia, né? Tia Bastiana, contava causos de assombração, causos de aparição, e aquela coisa toda. E eu agora crente. Eu disse, quer saber de uma coisa? A Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. Se Ele é a luz do mundo, Ele também é a luz dessa casa. Então eu não vou ter medo, mesmo que a casa esteja absolutamente escura. Eu dobrei os joelhos e falei, Senhor, ou eu sou um crente que presta, ou eu não sou nada. Então eu
mais medo de escuro, porque o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, não há o que temer. A partir de agora não tenho mais medo. Quando eu levantei, o medo tinha ido embora. Amém. Nunca mais na minha vida eu tive medo de escuro. Porque são crendices que vão vindo na nossa mente, vindo das nossas infâncias, e que vão ficando marcadas na cabeça. Eu me lembro uma vez que eu estacionei o carro, eu tinha um Fusca, 8 anos, Fusca, e eu parei numa descida, porque eu tinha um compromisso às 8 horas, e era mais ou menos umas 5h30, 15 para 6, falei, eu vou descansar um pouquinho aqui. E quando eu descansei, eu comecei a ver numa janela de uma casa, uma zebra andando na sala. Eu falei, o que é isso? Aqui em Osasco, uma zebra? Não é possível. E eu olhava, mas era mesmo. A zebra andava de um lado, andava do outro, andava de um lado, andava... Eu falei, meu Deus do céu, como é que essa zebra entrou na sala dessa pessoa? Que negócio mais esquisito. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu desbrequei o carro e fui descendo um pouco. Quando eu olhei, que já era noite, né? Quando eu olhei, era uma folha de samambaia desse tamanho, que o vento batia e representava para mim que era uma zebra, que andava de um lado para o outro e não passava de uma folha de samambaia. E eu disse, mas que coisa! Eu me lembrei daquele texto que diz assim, e morreram de medo onde não havia o que temer. Quando nós temos Jesus, nós temos luz. E sabe para que serve a luz? Serve para revelar, serve para mostrar. Por exemplo, aqui é a luz, né? Olha só, muda tudo, não muda? E se apagasse essa outra também mudava mais ainda. Por quê? Porque a luz esclarece, a luz mostra. É por isso que as pessoas que fazem coisas erradas, elas não fazem à luz do dia, elas não fazem na frente das pessoas, elas fazem na penumbra, elas fazem na quebrada, elas fazem num lugar onde não se enxergue direito. As casas de imoralidade são chamadas as casas de luz vermelha. Por quê? Porque é tudo na penumbra, nada explícito. Porque Satanás é um ser das trevas, do escuro. Mas Cristo é a luz do mundo, e onde Ele clareia, não há mais trevas. Amém. Glória a Deus. As trevas vão embora. Vocês já viram num quarto escuro, as trevas brigam com a luz, ou as trevas imediatamente acabam? Acabam. Não existe assim, as trevas chegarem para a luz e falarem, aqui você não clareia, e começar uma briga da luz e das trevas. Não existe. Por quê? Porque a luz sempre é maior do que as trevas. A luz tem mais poder do que as trevas. E Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Os irmãos falaram aí de gente que bate a tabaco, etc e tal. Pois eu repito aqui o que disse a respeito da irmã Cida. Ela entrou na igreja, eu era pastor da igreja de Vila Souza, eu não conhecia essa mulher. Ela entrou com a filha, sentou-se, ouviu a pregação do evangelho, e quando o apelo foi feito, essa mulher levantou a mão, entregou a vida para Jesus. E quando terminou o culto, vieram me procurar dizendo, o pastor não sabe quem é essa mulher? Eu disse, não faço a menor ideia. Eles então disseram, é a bruxa do bairro. Ela recebe orixás e ela é tão poderosa que acende pólvora na mão. E qualquer pai de santo que passe perto dela tem que bater continência para ela e etc. Eu disse, pois eu vou visitá-la. E quando cheguei à casa dela, ela me recebeu. Ela falou, tá vendo, pastor, aqui onde o senhor andou? Aqui tem uma cabeça de jumento enterrada. É uma macumba que eu fiz. Ali, as minhas roupas de macumba, etc. Sabe o que eu vou fazer com tudo isso aí? Vou tacar fogo. Eu disse, o que aconteceu com a senhora? Ela disse, eu fui a grande macumbeira dos políticos. Grandes governadores vieram aqui, grandes deputados.
Gente da década de 70, 80, não gente contemporânea de hoje, mas os outros não. E eu batia tabaco para todos eles, eu li a mão e eu decretei coisas para eles, e eu fiquei muito rica. Eu tinha 50 máquinas de costura e tinha 50 costureiras. Eu comprei móveis, comprei uma série de coisas. Mas o diabo dá com uma mão e tira com a outra. Eu fiquei doente, letal, e fui para o hospital morrer. E chegando no hospital, encontrei lá um Novo Testamento dos Gideões. E ali eu abri nos Salmos, onde dizia assim: meus são todos os animais da terra. Por que que eu quereria o seu sacrifício de algum animal? Ela disse: eu já sacrifiquei bode, jumento, até feto. Eu já sacrifiquei tudo. E aqui está dizendo que é tudo de Deus, não precisa nada disso? Isso não está certo. Aí eu fui à igreja, o senhor pregou o evangelho e eu me converti a Jesus. Eu disse assim: a senhora não estrebuchou, não caiu, não começou a zanzar? Ela disse: não, porque a luz brilhou e as trevas foram embora. Quando Cristo chega, as trevas vão embora. Por isso Jesus disse assim: quem me segue não anda nas trevas. Aquele que diz que segue a Jesus e continua nas trevas, então não tem Jesus. Porque quem tem Jesus tem luz. Quem tem Jesus tem decência. Quem tem Jesus tem vida santa. Quem tem Jesus tem testemunho. Quem tem Jesus tem oração. Quem tem Jesus tem leitura da palavra. Quem tem Jesus tem comunhão. Quem tem Jesus trata bem o pai, trata bem a mãe, os respeita e os obedece. Quem tem Jesus trata bem a esposa e não a trai. Quem tem Jesus trata bem o marido e não o trai. Quem tem Jesus é honesto, não tem dívida na praça. Quem tem Jesus não rouba. Quem tem Jesus não tem a língua maledicente. Quem tem Jesus não anda na carne. Por isso eu pergunto: será que temos Jesus? E aí alguém pode perguntar: mas a minha vida não bate com tudo isso. Talvez uma coisinha aqui e outra ali, mas falta um pouco. Se você pensou assim, já é um bom sinal. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que diz: eu nem ligo, não tem. Mas aquele que diz assim: eu sou tão pequeno e tão imperfeito e tão pecador, miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Quem pensa assim é porque tem ao Espírito Santo no coração. Amém. Porque Deus quer a cada dia nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém. Deus quer que as pessoas nos confundam com Jesus. Como aconteceu com aquele missionário num país que estava com neve, e ele andando pela rua passou em frente a uma loja de chocolates e viu um menino tremendo ali na porta, olhando para a vitrine cheia de chocolates ali. Ele pensou: esse menino não deve ter dinheiro para comprar esse chocolate. Eu não vou ficar mais pobre se eu der um chocolate para esse menino. Chegou para o menino e disse: menino, qual chocolate você quer? Aí ele apontou o dedo para uma barra. E o missionário entrou, comprou a barra e entregou e disse: menino, toque, Deus te abençoe. Virou e foi embora. E aí o menino disse: moço, moço. Ele virou: o que foi, menino? O senhor é Jesus? Será que as pessoas do nosso trabalho, quando olham para nós, elas dizem: esse é diferente, esse tem Jesus? Será que o nosso vizinho, quando vai dar uma palavra a respeito de nós, que somos o seu vizinho, eles podem dizer assim: aqui mora um santo, essa gente que mora aqui é gente de bem e gente de respeito? Ou será que vão fazer assim: olha, se tem alguém aqui que é crente, não é, eu não sei, mas que tem um diabo que mora aqui, tem. Ô linguarudo que é aquele cidadão, ô casa barulhenta, ô gente violenta. Depois sai tudo para a igreja, tudo bonitinho, de terninho, vestidinho, vai tudo para a igreja, volta, entala essa rua de carro, fecha a garagem da gente, não aguentamos mais. Isso aí é crente?
testemunho e andar na luz. É disto que o mundo está precisando. Crentes que andem com o Senhor, não só que falem do Senhor, não só que falem da palavra, mas que vivam a palavra. Eu escrevi um texto hoje, não sei se alguém chegou a ler, sobre você conseguiu. Parabéns, pai. Você conseguiu. Com o seu mau testemunho, você conseguiu afastar o seu filho do reino de Deus. Lembra quando você só deixava o filho na porta da igreja e saía para jogar bola com seus amigos? Lembra que você, na frente da televisão, com o cigarro na boca e com a cerveja na outra mão, você xingava todos os palavrões? Então, seu filho cresceu, trocou a igreja por um cigarro e uma cerveja, e ele disse que não quer saber de igreja nenhuma. Parabéns, pai. Parabéns, mãe, você conseguiu afastar a sua filha da igreja. Lembra quando você pegava o WhatsApp e falava da vida de todo mundo, colocava defeito na família de todo mundo, falava dos problemas da igreja para todo mundo? Pois é, ela escutava. E ela chegou à conclusão de que igreja é uma enxaqueca crônica e que ela não estava a fim de sofrer dessa enfermidade. Então ela abandonou a igreja. Parabéns, mãe. Parabéns, pastor. Você trocou a sua mulher por uma da metade da idade, traindo a sua. Você acabou com a vida do marido desta sua nova mulher e com a vida da sua velha mulher. Pois é, sabe o que aconteceu? Com o seu mau testemunho, você afastou mais gente do que você ganhou ao longo de todo o seu ministério. Você é chamado de Sansão da igreja. Matou mais gente com a sua morte cristã do que com a sua vida que você levou. Parabéns. Minha gente, não é conveniente que nós vivamos dessa forma. Nós precisamos inspirar. Nós precisamos servir de modelo para que as pessoas batam os olhos em nós e vejam a presença de Deus. Eu tinha 1 mês e meio de convertido, frequentando a igreja, e era dia da ceia do Senhor. Eu não podia participar, eu ainda não era batizado, eu não era membro da igreja, mas podia assistir. E a presidente da mocidade, Glair Alonso Arruda, estava do lado, ela era seminarista. E enquanto o pastor falava da ceia e distribuía os elementos, aquela moça pôs a mão na testa, e ela estava numa adoração verdadeira, íntima com Deus. E eu, ao invés de olhar lá para a mesa, eu ficava olhando na postura dessa moça, diante da seriedade com que ela encarava a celebração da ceia do Senhor. Sabe quantos anos faz isto? 39 anos. E a cena desta moça de 18 anos, adorando a Deus no momento da ceia, calou tão profundamente em mim, porque ela tinha a luz de Cristo. Será que as pessoas, ao nos verem a orar, ao nos verem ler a palavra, ao nos verem prestar culto, ao nos verem na fila do banco, ao nos verem fritando bife, ao nos verem limpando a casa, ao nos verem na escola, também tem inspiração a dizer: que belo exemplo de gente de bem está ali, o que ele tem que é tão iluminado? E você pode dizer: a luz não vem de mim, vem de Jesus. Glória a Deus. Como a energia destas lâmpadas não vem delas. Se eu cortar, elas apagam, porque não tem luz de si próprias. Elas precisam estar ligadas na rede, tanto quanto nós precisamos estar ligados em Jesus. Ele é que nos dá luz. Por isso ele afirma no Evangelho de Mateus: vós sois a luz do mundo. Não que somos por nós mesmos, mas porque temos a luz de Cristo dentro de nós. Irmãos, vamos deixar Cristo brilhar. E começando a brilhar na nossa comunhão pessoal. Não se deite sem que ore. Não comece o dia sem buscar a face do Senhor. Não deixe a sua Bíblia novinha, arrebente a sua Bíblia,
tanto usá-la, lê-la e rabiscá-la, porque é a fonte da luz de Deus para o seu coração. Tenha comunhão em Cristo Jesus com outros que amam ao Senhor, e certamente isso fará com que nós não andemos em trevas, mas tenhamos a luz da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado.